telespectadores da TV Prevê. Estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje o meu convidado é o presidente da OAB Bauru, Dr. Caio Augusto dos Santos, que veio até o nosso programa para relatar a aproximação que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está tendo com a população de Bauru e região. Tudo bem, Caio? Tudo bem, professor Said. Mais uma vez, os agradecimentos pela presença neste programa importante. O prazer é nosso, Caio, em tê-lo aqui, uma vez que em todos os momentos em que nós requisitamos a OAB para prestar esclarecimentos à população aqui no nosso programa, sempre fomos muito bem atendidos, né? E as explanações sempre são suficientes para que a população entenda o papel deste importante órgão do nosso país. Muito obrigado. Caio, na Ordem dos Advogados do Brasil, vocês têm vários projetos, né, justamente voltados para o atendimento à população, para que ela entenda quais são os seus direitos. Você poderia enumerar alguns desses projetos? Claro que sim, professor Said. Junto à 21ª subseção, nós contamos hoje com 52 comissões em andamento, que são subdivisões para melhor atender os 3.500 advogados vinculados à 21ª subseção, que são advogados que se encontram tanto na comarca de Bauru, quanto Duartina e Piratininga, e também atender toda a população da região da nossa jurisdição. Dentre essas 52 comissões, coordenadas por 52 abnegados coordenadores que voluntariamente, com sua equipe de trabalho, se dedicam ao atendimento da advocacia à população, eu poderia citar como exemplo os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Direitos Humanos, coordenada pelo Dr. Gilberto Truijo, que tem atendido constantemente a população no que diz respeito às orientações necessárias para a defesa dos seus direitos. E aí cito como ponto importante a questão envolvendo a dificuldade que a população tem enfrentado no atendimento de saúde, não apenas no nosso município, mas em toda a região, que tem se mostrado um tanto quanto precária. Também temos a Comissão de Orientação Jurídica, coordenada pelo Dr. André Gutierrez Boicenco, que em parceria com o Poder Público Municipal tem se deslocado às regiões periféricas do nosso município para atender a população carente, levando informações relativamente às localidades onde elas podem exercer os seus direitos. Ainda contamos também com a Comissão de Assuntos Comunitários, coordenada pelo Dr. Fábio Simonetti, que em parceria com o Poder Público Municipal também desenvolveu um trabalho muito importante e interessante no que diz respeito ao resgate das associações de moradores, as associações de bairros, que representam uma parcela importante de voz e representatividade à população carente. Essa comissão, em parceria com a Secretaria das Administrações Regionais, fez um mapeamento e deu toda a orientação jurídica para a adequação dessas associações, pois é fato que o recebimento de recursos do poder público para o desenvolvimento das suas atividades perpassa antes pela necessidade de regularização jurídica. Essas comissões, ao lado de muitas outras, como é o caso da Comissão da Mulher Advogada, que tem desenvolvido, sob a coordenação da doutora Ieda Fernandes Costa da Silva, um trabalho importante em defesa da mulher, em defesa daqueles que sofrem violência doméstica. E essa parceria somente foi alcançada, foi implementada, né, através do contato com os órgãos constituídos do Estado, seja através da Polícia Civil, da Polícia Militar, alguns projetos e parcerias desenvolvidas em conjunto até mesmo com a Escola Superior da Magistratura, né, com a doutora Rossana, juíza da primeira vara civil da comarca de Bauru, que são providências importantes para fazer com que a população se conscientize que a violência é algo que nós devemos deixar sempre para trás. Com violência não se consegue resolver nada. Com violência só se dá passos
para trás e não passos adiante. São essas e muitas outras comissões, como é o caso da Comissão do Meio Ambiente, caso da comissão do projeto da OAB Vai à Escola, que mantém a excelência dos trabalhos da 21ª subseção da OAB junto ao Estado de São Paulo. A gente nota, Caio, uma mudança, né? Em relação até à população, que hoje ela está mais consciente de que possui direitos, ela está buscando os órgãos como a Defensoria Pública, né? Como as varas de família que estão ligadas a algumas instituições de ensino, que é o caso do IESB, né? Ou mesmo a OAB, né? Você nota isso, que realmente a população está entendendo que ela possui direitos, que ela precisa fazer valer esses direitos? Não há dúvida que sim. E aí o papel fundamental da mídia, relativamente ao qual o grupo prevê, e programas de excelência como este do É Direito, tem feito também o seu papel. Hoje nós nos apercebemos de que a população está mais informada. E a informação é algo que faz com que as pessoas efetivamente melhorem de vida. Eu costumo dizer, professor Said, que a maior riqueza que uma pessoa pode alcançar em sua vida é o conhecimento. Porque o conhecimento ninguém tira de nós. O patrimônio vem e vai do dia para a noite, mas o conhecimento nos acompanhará até o fim da nossa vida. De maneira que levar informação à população é fazer com que a população fique mais vigilante quanto aos seus direitos, cobrando das autoridades constituídas aquilo que não diz apenas aquilo que nós entendemos como direito, mas sim como dever de todas as autoridades de fazer esse cumprimento. E aí, neste ponto, a Ordem dos Advogados do Brasil tem tentado cumprir o seu papel, que é um papel de orientação, de atendimento da população carente, de auxílio às autoridades constituídas no que diz respeito ao exercício e defesa dos direitos de cidadania. Muitas outras comissões atuam com excelência, são todas essas 52 comissões. Temos a Comissão de Assistência Judiciária Gratuita, que faz um trabalho suplementar daquele levado adiante pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública não tem estrutura para atendimento da população carente. E mercê de um convênio estabelecido com a Ordem dos Advogados do Brasil, hoje, perante a 21ª subseção, nós temos quase 400 advogados que se dedicam ao atendimento da população carente. E essa Comissão de Assistência Judiciária Gratuita, ela é coordenada pelo Dr. Emerson, que juntamente com seus colaboradores tenta levar adiante esta importante e árdua função. Temos a Comissão do Meio Ambiente, coordenada pela doutora Maíra. A doutora Maíra também tem feito um trabalho de orientação e de parceria para que projetos de sustentabilidade e levando em conta o desenvolvimento necessário possam ser levados adiante. O senhor tocou, professor Said, um tema importante, que é o tema que fala a respeito das questões envolvendo os problemas no âmbito familiar, os problemas de violência, e junto a esta frente de trabalho nós temos 2 outros coordenadores que também têm procurado levar adiante esta importante missão da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí toco na Comissão de Direito de Família, coordenada pelo Dr. Olavo Pellegrina Júnior, e na Comissão de Segurança Pública, coordenada pelo Dr. Pellegrino Bassi Neto. 2 coordenadores que têm procurado estabelecer entendimento com as autoridades constituídas para que a população fique bem informada quanto aos seus direitos, né, relativamente ao direito de família, relativamente à proteção que se espera do Estado e que nós devemos exigir a cada dia que seja cumprida. Então quer dizer que aquela impressão da população em relação ao OAB já não existe mais, vamos dizer assim, ou seja,
de que é um órgão elitizado, um órgão voltado para classes mais favorecidas. Ao contrário, né, doutor Caio? Na verdade, ela está a serviço da população, né? Eu lhe pergunto, a população tem procurado a OAB constantemente, a sede da OAB, para poder entender a respeito disso, que é possível ter um advogado gratuito, caso, obviamente, ela não possua renda suficiente? Quer dizer, tem ocorrido essa procura junto à OAB? Claro que sim, professor Said. Não é sem razão que nós nominamos a Casa do Advogado de Casa do Advogado e da Cidadania. Junto à nossa sede, localizada nas Nações Unidas 3030, nós temos recebido constantemente a população, assim como fazemos nas sedes que temos perante as comarcas de Duartina e Piratininga. E é papel da Ordem dos Advogados do Brasil fazer com que haja o respeito e a defesa dos direitos previstos na Constituição quanto à cidadania. Há muito tempo atrás, via-se na Ordem dos Advogados do Brasil apenas uma instituição que levava adiante a defesa dos direitos de prerrogativa dos advogados e que defendia, sim, as questões apenas de alcance nacional. Mas não é essa só a função da ordem. Essas são funções importantes e que jamais poderemos titubear quanto ao seu cumprimento. Onde houver interesse do cidadão e da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil vai se mostrar vigilante e presente e não se furtará a dar a sua contribuição. Mas é imperativo que nós reconheçamos também que o papel da ordem perante a comunidade, se fazer perante a cidadania, a população carente, é também cumprir com o nosso dever. E esta linha de princípios tem sido pautada pelo trabalho desenvolvido pela nossa seção estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pelo Dr. Luiz Flávio Borges Durso, e é isso que procuramos fazer junto à subseção de Bauru, desde a gestão do professor Edson Roberto Reis. Inclusive, pelo conhecimento que a gente tem, o doutor Caio, na verdade, o AB é quem está indo para a periferia, né, certo? Vai procurar mostrar para a população que ela realmente tem, vamos dizer assim, prerrogativas de poder se aproximar do órgão e poder fazer valer os seus direitos. É isso? Vocês têm ido para a periferia da cidade, têm feito esses contatos para mostrar para a população, como o senhor mesmo colocou, a informação sendo muito importante para que ela saiba quais são os seus direitos? Claro que sim, professor Said. Essa é uma obrigação que as autoridades também têm que entender e reconhecer como dever necessário para que o cidadão tenha maior facilidade no exercício do seu direito. Cito como exemplo, inclusive, a Comissão de Assuntos Comunitários, a Comissão da Pessoa Idosa, a Comissão de Direito Desportivo, que tem feito significativos trabalhos também em parceria com o Poder Público Municipal, para que justamente a população entenda quais são os seus direitos. É imperativo que nós entendamos que a população carente, que precisa trabalhar dia a dia para a sua sobrevivência, ela não tem, às vezes, tempo e sequer condições financeiras para se deslocar da sua residência para ir perante uma repartição pública reclamar o seu direito. Até porque, no comum das vezes, ela nem sabe que esse direito existe e que o direito pode ser reconhecido se houver aí a busca perante essa repartição pública. Uma pessoa carente que perde um dia de trabalho, que vai a uma repartição pública postular um direito e que recebe uma senha para que volte no dia seguinte, no comum das vezes não retorna, por conta do medo e do receio que tem de perder o seu emprego, do medo e do receio que tem de perder tempo no sustento da sua família. Daí porque essas práticas de deslocamento perante aos bairros periféricos é de fundamental importância. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito parcerias com o Poder Público Municipal, Estadual e Federal para que faça uma visitação
para que faça paulatinamente uma visita junto aos bairros periféricos para levar conhecimento descentralizado à população carente dos direitos que a beneficiam, para que esta população, então, não perca tempo no reconhecimento dos seus direitos. Tudo, professor Saíde, é uma questão de necessidade. E a necessidade, no comum das vezes, fala muito mais alto. A população que ainda não reivindica o seu direito é que, por necessidade, acaba canalizando o seu esforço na prática do labor, do trabalho do dia a dia, e que tem receio de deixar um dia sequer do seu trabalho para postular um direito. É por isso que a OAB tem o compromisso de cada vez mais, por intermédio das suas comissões, das suas 52 comissões, ficar cada vez mais próximo da população. Doutor Caio, o senhor citou algumas áreas, né, importantes, sem dúvida alguma, mas aqui para que o nosso telespectador saiba, né, também há a comissão voltada para os direitos do consumidor e também previdenciário? Sim. À frente da Comissão de Defesa do Consumidor temos o Dr. Fernando Targa Prado, que é um coordenador que tem feito muitas reuniões e atendimentos à população no que diz respeito à orientação e reclamação quanto a desrespeitos à legislação que protege o consumidor, trabalhos desenvolvidos em parceria com o PROCON, né, no sentido de orientar a população carente. E também temos a Comissão de Assuntos Previdenciários, coordenado pela doutora Ana Paula Radiguieri, que tem feito também essas visitações junto aos bairros de Bauru. Um trabalho, cito aqui, desenvolvido com o Poder Público Municipal, através da Secretaria das Administrações Regionais. Trabalho esse também que contou com a participação da Comissão da Pessoa Idosa, coordenada pelo Dr. José Pinheiro, e também da Comissão de Direito Desportivo, que tem feito contatos com a população carente, através da sua coordenadora, a doutora Raquel Custódio Alves, para que o lazer seja respeitado à população carente. Trabalho feito junto à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Todas essas comissões estão à disposição da comunidade carente para os atendimentos que forem necessários, porque cada um desses coordenadores, ao lado dos 52 coordenadores, são pessoas comprometidas com a causa social e com a advocacia e que jamais deixarão de dar atenção aos pleitos que vierem a ser endereçados à Ordem dos Advogados do Brasil. É muito importante, né, doutor Caio, essa aproximação. Até recentemente nós tivemos aí uma situação de trabalho escravo, né? Doutor Luiz Henrique Rafael atuou no caso, né? Acho que foi na nossa região aqui de Bauru, da Procuradoria, né? E mesmo hoje, em pleno século XXI, ainda temos esse tipo de situação. Daí a importância dessa aproximação. Nessa área do direito do trabalho, também a OAB é atuante? Sim, nós temos uma comissão, que é a Comissão dos Advogados Trabalhistas, coordenada pelo Dr. Luiz Fernando Bobre Ribas, né, que em parceria com outra comissão, né, que é a Comissão de Direito de Família, Sucessões, Infância e Juventude, tem se dedicado ao estudo de questões envolvendo o trabalho escravo, trabalho infantil, que são coisas lamentáveis que ainda são vivenciadas em pleno século XXI. Também colocamos à disposição da população, do Ministério Público do Trabalho, toda a nossa força de trabalho e de estudo que for entendida como algo que possa contribuir no combate a essas questões de importância nacional. Bom, doutor Caio, e com relação às eleições, como a OAB, o senhor como presidente aqui da OAB, enxergou as eleições, né, que nós tivemos aí, o primeiro turno recente, né, como que a OAB e o senhor, né, analisou a situação como um todo da população, com a calma na votação, né, e até mesmo alguns resultados que nós tivemos nesse último pleito.
De fato, nos últimos pleitos eleitorais, mercê do trabalho importante que tem sido desenvolvido pela Justiça Eleitoral, em parceria com outras entidades, como é o caso da própria Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos observando que as eleições têm ocorrido diante de uma situação mais calma, sem muitas discussões, né, equivocadas, né, afastando um pouco aquela realidade de embate, de violência que há muitos anos atrás acabava ocorrendo. E isso nós observamos com muita felicidade, que os pleitos têm se desenvolvido com uma regularidade importante. E o que observamos neste último pleito eleitoral também é uma conscientização maior da população, que tem se mostrado aí uma vigilante também frente que combate as práticas ruins perante os pleitos eleitorais. É necessário que se combata procedimentos criminosos que são o desrespeito à legislação eleitoral. E nós temos observado que os candidatos estão mais comprometidos com a legislação eleitoral. Não é sem outra razão que a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito campanhas em todo o período eleitoral, dando conta da missão, que é a missão de se respeitar a ética na política. Junto à 21ª subseção, nós temos também a Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização das Atividades do Poder Público, coordenada pelo Dr. Rui Polini Júnior, que também está à disposição da população para o recebimento de denúncias, para que haja um encaminhamento às autoridades, para que essas denúncias sejam apuradas e aqueles transgressores da legislação penal possam efetivamente ser punidos. A Ordem, então, dos Advogados do Brasil está igualmente à disposição da população para os esclarecimentos e encaminhamentos de todos os pleitos que sejam a ela encaminhados. Então, na verdade, são 52 comissões das mais variadas áreas, né? E o que denota que a OAB está procurando atuar em todas as situações em que realmente, né, seja necessário opinar, seja necessário atuar no sentido de fazer valer os direitos do cidadão e também, não só os direitos, como o senhor colocou, os deveres também, né? Quer dizer, todo um trabalho de conscientização. Exato, professor Said. São 52 comissões que zelam pelo respeito à advocacia e pelo atendimento das regras previstas na lei. Um exemplo que é importante citar é a atuação da Comissão de Direitos e Prerrogativas, coordenada pela doutora Alcimar Luciane Maziero Mondilo, uma das diretoras da 21ª subseção, que tem feito um trabalho de aproximação e proximidade perante a todas as autoridades constituídas, que eu costumo dizer, professor Said, que a autoridade que não respeita a advocacia, de autoridade não tem nada, porque a advocacia é colocada como a defensora dos direitos de cidadania. Todo Estado social democrático de direito que se preza passa antes por uma advocacia forte, porque é preciso que se dê voz ao cidadão para que o cidadão possa defender os seus direitos. E a autoridade que desrespeita a advocacia é uma autoridade que comete o maior crime que se pode cometer, que é o crime contra a cidadania. E nós, através desta parceria, né, deste contato presente junto às autoridades, nós temos feito um processo de conscientização. Graças a Deus, a grande maioria das autoridades tem respeitado a advocacia e tem contribuído para a punição daquelas autoridades que não reconhecem no advogado um contribuidor para a aplicação da justiça. E essas autoridades que mostram pessoas um empecilho, né, para o exercício dos direitos de cidadania, são autoridades que têm sido denunciadas aos órgãos de corregedoria, inclusive com a participação da grande maioria das autoridades que respeitam a advocacia porque respeitam o cidadão. Esse trabalho dessas 52 comissões, professor Said, é um trabalho de descentralização para que nós possamos melhor atender o advogado e toda a população. É um trabalho que perpassa por
entendimento dos diretores da 21ª subseção que nós estamos lá para servir. O nosso vice-presidente, Dr. Alessandro Bien Cunha Carvalho, é uma das pessoas mais comprometidas com a advocacia da qual eu tenho conhecimento. O Dr. José Laerte Josué, que é o nosso diretor tesoureiro, também mostra-se como um grande defensor da advocacia e da cidadania. E esses dois diretores, ao lado do Dr. José Antônio de Sena Jesus, o nosso secretário-geral e coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, e também da doutora Alcimar Luciane Mazinheiro Mondilo, e desses nossos 52 coordenadores, é que mostra-se o grande exército da advocacia do interior do Estado, que está à disposição da população carente para bem atender esta população e bem atender a advocacia. O presidente muito pouco faz, mas essa equipe de trabalho é a equipe que tem mantido uma excelência, que tem obtido reconhecimento em âmbito estadual e até mesmo pelos processos de qualidades internos pelos quais somos constantemente aí submetidos. Para nós encerrarmos aqui, o doutor Caio, eu gostaria que o senhor voltasse nesse ponto, inclusive muito importante, da questão das autoridades que não respeitam o advogado, e também no sentido que a OAB tem um disque denúncia, não tem? Exatamente, professor. O que nós costumamos dizer é que todas as formas de denúncia que possam existir quanto ao desrespeito da lei, o desrespeito dos direitos de cidadania, o desrespeito à advocacia, nós receberemos toda e qualquer forma de reclamação e, obviamente, sempre respeitando, né, as autoridades que tenham contra si uma reclamação que não seja uma reclamação pertinente. Nós temos responsabilidade na condução dos trabalhos da 21ª subseção da OAB São Paulo, que é a OAB Bauru, de maneira que os colegas advogados e os cidadãos podem fazer encaminhamento de denúncias e reclamações, seja por escrito, encaminhando no protocolo que está aberto perante a Casa do Advogado e da Cidadania, localizado na Avenida Nações Unidas 3030, ou seja, mediante esclarecimentos a serem obtidos por telefone, no número 3227-3636, onde a população receberá a orientação que poderá se comunicar conosco através de e-mail, através da nossa comissão de ouvidoria, que aqui em Bauru é coordenada pelo Dr. Fernando Spetic, que tem feito um trabalho exemplar no que diz respeito à conciliação entre advogados, clientes, de encaminhamento à população, às autoridades de reclamações que existem, como é o caso da Comissão de Direito e Denúncia também, que tem recebido por escrito, através de parceria efetivada com os Correios, com a TV, com os órgãos de imprensa, com o Grupo Prevê, né, para encaminhar ao Poder Público Municipal, ao Poder Público Estadual e Federal, reclamações as mais simples, as mais complexas que podem ser efetivamente atendidas. E esta Comissão de Direito e Denúncia tem sido coordenada pela doutora Miriam, que tem desenvolvido um excelente trabalho. Toda e qualquer reclamação e denúncia nós receberemos e daremos encaminhamento adequado e resposta a quem nos encaminhou essa denúncia. Temos a responsabilidade de não levar adiante aquilo que entendemos que não merece a nossa atenção e que não tem a pertinência. Mas para que isso ocorra, nós vamos analisar com muita atenção todos os pleitos que vierem a ser endereçados a nós. Ótimo, então eu gostaria de agradecer aqui ao Dr. Caio. Realmente hoje a Ordem dos Advogados do Brasil é um órgão importantíssimo, né, perante a nossa sociedade. Modificou-se completamente, vamos dizer assim, as relações entre advogados, autoridades e população. Quer dizer, essas relações melhoraram substancialmente e isso, sem dúvida alguma, se deve à Ordem dos Advogados do Brasil, que se aproximou
não só das autoridades, mas principalmente da população, né, fazendo esse intercâmbio, vamos dizer assim, para que os direitos de todos sejam respeitados. Eu agradeço ao Dr. Caio mais uma vez pela presença em nosso programa e deixo para suas considerações finais, doutor. Apenas um agradecimento ao Grupo Prevê, ao programa É Direito, especificamente ao professor Saíde, pela oportunidade de podermos discutir e apresentar à população informações importantes, como são essas informações sempre difundidas pelo Grupo Prevê. Saibam que sempre que formos chamados, a OAB estará à disposição do Grupo Prevê para prestar a sua contribuição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Caio. E continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.